pessoal, tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Carlinhos? Tudo bom, desembarcador Zé Carlos Malta, aqui presente de novo, já esteve no programa anterior, agora aqui. Faz de conta que ele saiu e voltou, né? Exatamente. Esse é o último programa, Ricardo, dessa temporada. Queria avisar o público que a gente só volta em fevereiro. Em janeiro você estará de férias. Eu acho que numa turnê ali entre a União Soviética, a Ucrânia, você ainda não definiu. A faixa de Gaza. A faixa de Gaza, você estava falando da Guiana também, talvez. Talvez, né? Depende do Maduro. Mas queria agradecer demais ao público, Ricardo. Foram 79 programas. A gente aprendeu muito. Estamos aprendendo. A gente tentando fazer o programa o melhor possível, ouvindo vocês, ouvindo todas as pessoas que, e ficando muito feliz com como o pessoal assiste, participa, manda e-mail, mensagem, encontra a gente na rua. Queria agradecer demais. Estaremos de volta em 2024 com mais convidados, com algumas novidades, algumas mudanças, né? Inclusive do comentarista. Acho que não. A não ser que você vá para a Guiana e fique por lá. E nesse programa, queria explorar um pouco mais aqui o nosso convidado. A gente falou sobre a trajetória dele na semana passada. E essa semana a gente queria falar um pouco sobre o direito, a política. Vamos ver se a gente consegue tirar algumas informações dele, Ricardo. O que é que você acha? Eu acho que... Vamos ver se ele agora se solta mais, né? Porque o Dr. Zé Carlos, eu conheço há muito tempo, ele é muito contido, digamos assim, discreto, inclusive nas opiniões críticas que ele tem, e eu sei que ele as tem. Perfeito, Ricardo. Na hora que precisar de saúde, saiba qual porta bater. Bata a porta da UBS se a doença não for grave ou precisa de consulta, vacina ou remédios. Bata a porta da UPA se o problema requer urgência, como febre alta, fratura e infarto. E só bata a porta do hospital se o caso for risco de vida, de internação e cirurgia. Escolha a porta certa e cuide da sua saúde. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Bem, e nessa volta a gente vai falar sobre o judiciário, o papel do judiciário. Há uma queixa generalizada do distanciamento do poder judiciário, da justiça, da população. Isso pode ser quebrado e como, na sua opinião? Olha, eu acho, eu tenho uma visão assim muito particular. Eu tenho visto muito esse tipo de comentário, muito esse tipo de enfoque. E eu digo a você uma coisa, Ricardo, eu acho que está chegado o momento de se pensar melhor essa ideia a partir da verificação com um olhar bem mais isento da realidade, da existência ou não desse distanciamento. Se você olhar os projetos, aliás, os programas, digo melhor, os programas que tem do Poder Judiciário de Alagoas, eu vou me fixar mais aqui em Alagoas, isso existe no Brasil todo, mas vamos nos sustentar aqui em Alagoas. Os programas de natureza de aproximação que tem do Poder Judiciário com as pessoas, com as classes, inclusive, menos favorecidas, com a sociedade de um modo geral, você olhando e tendo uma visão mais isenta, e olhando mais de cima, você vai ver que essa distância hoje não me parece que existe. É menor, eu acho que existe. Agora, talvez ela seja menor. Eu não sei se... Para dizer que ela é menor, tudo bem, não tenho dúvida. Eu diria que ela não existe. E vou dizer por que não existe. Porque eu acho que ela não existe. Primeiro, eu não vejo hoje, como era antigamente, quando eu era menino, por exemplo, que a figura, se você pensar no juiz em Santana, doutor fulano é o juiz. Ninguém chegava nem perto do juiz. Muitas vezes até não era o juiz que queria, não. A maioria das vezes nem era o juiz que queria. Era a própria natureza do cargo e a própria realidade social que impunha isso. Lembra o juiz de Santana? Tinha a casa do juiz, aquela casa ali, o que é? Não, é a casa do juiz. Então, era muito, se ter assim, olhar com um certo olhar. Eu hoje não vejo mais isso. Eu vejo assim, por exemplo, eu saí daqui, acho que foi quinta-feira, ou quarta-feira da semana passada.
acompanhando o presidente do tribunal em exercício e um outro colega desembargador, e nós fomos a uma entrega de títulos daquele programa de regularização que se faz de imóveis residenciais no interior, que por sinal está trabalhando no outro, que vai ser muito mais interessante, que é a regularização de imóveis rurais, do mesmo jeito. E eu fui até Otônio Vilela. Cara, você não imagina o que é você ver um ginásio de esporte totalmente lotado de famílias e cidadãos chegar assim e sair, muitos deles até com dificuldade de andar, mas que ele faz questão de chegar lá junto da gente para a gente entregar a ele a escritura da casa dele. Custo disso, do documento da casa dele, legalizando a casa dele, custo zero. Zero. Então, se você chegar vindo para um outro projeto, você vai ver hoje, aliás, amanhã, nós teremos uma solenidade no tribunal, e isso está a cargo do nosso desembargador Tutimé Zairan, de um trabalho, um projeto do Tribunal de Justiça, comandado pelo desembargador Fernando, nosso presidente, de assistência aos moradores de rua. O judiciário vai sair para ir lá cuidar e verificar a situação, o porquê, como está acontecendo. Você chega e encontra aquela casa ali na Praça Simbu, da Casa da Mulher, onde é um bunker para todas as mulheres que estejam em situação de dificuldade em casa e que estejam agredidas, coisa que o valha. Então, tem uma série de programas dentro do Poder Judiciário que fez uma aproximação que eu acho que, pelo menos em Alagoas, essa distância, essa conceituação clássica de distanciamento do Poder Judiciário com a sociedade, eu acho que não existe. Mas a gente está ampliando mais a questão. Saiu em pesquisa agora do Atlas, fala do STF, mas fala do Judiciário como um todo. Cada vez mais há uma diferença entre a rejeição e a aprovação. Isso de uma forma ruim para o Judiciário. A rejeição aumentando e a aprovação diminuindo. A que você deve isso? Você percebe isso? Não. Como eu estou dizendo, eu estou me situando a nível de Alagoas. Se você pensar a nível nacional, eu vejo, por exemplo, determinados conceitos que são formados, inclusive a partir não diria que isso voluntariamente não, a partir das constatações feitas pela própria mídia, que, de certo modo, provoca algum empurramento no sentido desse distanciamento, favorável a esse distanciamento cada vez maior. Você chega no Supremo Tribunal Federal, a imagem do Supremo Tribunal Federal hoje, a nível de Brasil, não é boa. Nós temos que reconhecer isso. Agora, procede essa composição dessa imagem do tribunal, ela é real, o que se diz é verdadeiro. Eu diria que, pelo menos em alguns casos, até porque a gente não consegue nós não conseguimos nos aprofundar, mas em alguns casos essa imagem é uma imagem profundamente injusta. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal que tem dado decisões corajosíssimas, eu prefiro também não citar nomes, para não incorrer numa injustiça, decisões corajosíssimas, decisões procedentes e corretíssimas, mas que são impopulares. E o cidadão comum não entende isso. Mas isso também é papel, né, do Supremo, né? É papel do Supremo. Não ir na corrente, né? Não tem dúvida. Mas o que eu estou me referindo... Porque às vezes é uma desconfiança enorme, mas né? É exatamente o que eu digo. É essa formação dessa desconfiança e dessa ideia que você está se referindo, é o que eu digo que talvez se forme em função disso. A decisão melhor não é a decisão que agrada mais. O mau exemplo também tem uma rejeição muito maior do que o bom exemplo tem apoio, né? Também isso, mas é o que eu digo, onde eu quero chegar é que muitas vezes, por força vamos dizer, da antipatia da decisão, embora ela seja tecnicamente a mais correta, gera esse tipo de coisa. Olha, é mais gente chegando para curtir o verão de Alagoas. E não é só nas praias que a gente se amostra não, viu? As estradas estão um tapete.
o governo de Alagoas entregou mais de 190 quilômetros de vias e de rodovias. E centenas de ruas foram restauradas. É mais mobilidade e menos riscos de acidente para turistas e para os alagoanos. Quem pega nossas estradas está seguro, mas se ligue, respeite as leis de trânsito. Tchau! Se tá seguro, tá de boa. Detran, Governo de Alagoas. Só para ficar no STF, tem algumas coisas que eles não tá só no campo do STF, né? Tá no campo da fala de algum ministro sobre um determinado assunto que talvez não seja no âmbito do STF. Concordo com você. Isso contribui, né? Concordo com você, porque nós não temos como padronizar a opinião. Mas não precisa ser parlapatão, né, o ministro do Supremo. Não Precisa ser, não precisa fazer esse tipo de consideração que possa entrar numa conceituação dessa. Mas o que eu me prendo mais é o seguinte, é que você não tem um poder. Por exemplo, Tribunal de Justiça de Alagoas. Vamos descer novamente para Alagoas. 18 desembargadores. É impossível você ter 18 opiniões rigorosamente iguais. Eu tenho tido embates, a gente discute muito no tribunal. Eu noto que tem uns desembargadores que têm nas discussões técnicas, tem posições mais conservadoras, nas questões menos técnicas e mais sociais, a gente nota também isso, e isso gera alguns debates que se você ficar de fora assistindo, você identifica aquele está para minha construção, para minha concepção, aquele ali está mais correto, aquele ali está mais errado, e cada cidadão comum faz essa conceituação. E acha que o certo é o que o desembargador fulano disse, e o outro diz, não é nada, isso é uma maluquice o que ele disse, o certo é o que fulano disse, porque é desse jeito. Mas vamos lá. Então é a discussão própria do direito. Veja só, é a história do senso comum, né? E todos nós, de alguma forma, participamos dele. Uma questão mais conceitual. Vendo o seu currículo, você foi promotor, foi advogado, né? Advogou. Comecei a advogar. É professor universitário. E a gente vê hoje, e já há algum tempo, assim, muita gente jovem demais assumindo o cargo de magistrado. E sem essa experiência que o senhor levou para o Tribunal de Justiça. Né? Ou seja, tem uma experiência de vida e uma experiência funcional, que é importante para quem vai julgar e decidir. Não é ruim demais, gente novinha, não é muito estudioso, sabe, é o popular CDF, não, sabe, mas é brilhante, Ricardo, estudante, mas não tem experiência. Deixa eu dizer uma coisa a você. Pois não. Eu tenho aqui em Alagoas, reparem que eu estou sempre me prendendo na Alagoas, porque acho que é porque está mais próximo. Eu tenho juiz em Alagoas desse tipo assim, bem mocinho, aquele menino, esse menino, que são excelentes juízes, Ricardo. Eu acho que esse dado etário não é um dado que possa ser entendido como um dado conceitual, não. A falta de experiência que realmente impulsiona você a tomar alguma posição, alguma decisão que não seria mais correta, isso ocorre, não tenho dúvida que ocorre. Mas não será sempre presente em todas as decisões. Acontecerá num percentual pequeno, mínimo, e é a partir dessas decisões que a inexperiência faz faz com que ela seja conceituada como uma decisão que não é a melhor decisão, mas ela vai servir para provar e mostrar que o fato dela não ser boa vai servir para que ele não repita mais adiante. E a partir da próxima que ele tiver dando uma situação mais ou menos, ele talvez já não dê mais aquela. E você adquire a experiência com a vivência. À medida que você vai vivendo e enfrentando e decidindo, você vai adquirindo essa experiência. A experiência não é só do tempo, não é só da idade, não. É um homem experiente porque já tem 70 anos de idade. A gente vê gente tanto... que morre com 80 e não aprendeu nada. Bobinho. Entendeu? Então, isso é uma coisa assim que é muito, muito, assim, muito relativo. E que nem sempre a imagem física e até a idade das pessoas não dão para a gente fazer uma conceituação. E eu estou dizendo isso porque eu tenho exemplos concretos. A juventude é mais Deixa eu dizer uma coisa não? a você. Eu tenho uma comarca que eu estou bem lembrando agora, também não vou dizer qual é.
Mas eu tenho uma comarca agora, aqui em Alagoas, e o juiz é uma comarca difícil. Eu tenho motivos para dizer que é uma comarca muito difícil. O juiz lá é juiz único, comarca de primeiro, juiz único. É um que, se você olhar para ele, você diz, não é possível. Isso é juiz? Um menino desse é juiz? E esse cara, para mim, é o melhor juiz do estado. Vocação. Você chega na cidade, conversa com as pessoas da cidade, as pessoas da cidade começam a dizer o que ele tem feito, começam a mostrar a postura dele no cartório, começam a mostrar as investidas que ele dá fora do cartório, de ir para o ponto lá, olhar o que foi que houve aqui, por que fizeram assim, não, isso não pode ser assim, dando a magistratura, colocando a magistratura no sentido de anular essa distância, deixando ela mais próxima, mais junto, entendeu? Ricardo, vamos encerrados. Eu queria agradecer demais. Peraí. Mas já, rapaz. Não, até porque nem para pegar gosto. Vou fazer o seguinte, tem uma seara que a gente não entrou aqui, mas que eu acho que a gente deve entrar. Não, perfeito. Que é o seguinte, me disseram que, enfim, a interrupção, digamos assim, da atividade da magistratura deve dar início a outra atividade. Como prefeito de Santana de Ipanema, isso está no seu horizonte? Rapaz. E, por favor, responda pelo menos uma vez de forma objetiva. Rapaz, olha, é o seguinte, não posso dizer que não está, mas não posso dizer que é uma coisa real, concreta. Na realidade, isso houve há 3 anos atrás, o nosso falecido ex-prefeito, nosso amigo, meu e seu, o Isnaldo Bulhões, pai, me procurou com essa ideia. E, inclusive, porque ele era muito assim, ele era muito cuidadoso em termos de números e de conhecimento. Ele dizia, olha, você completa 75 no dia 13 de janeiro de 2024, você tem que se aposentar até não sei o quê, e aí você se aposenta e vem para cá para cuidar disso, para você vir a ser prefeito. Eu digo, rapaz, isso está faltando 3 anos para essa eleição, você vai conversar isso agora? Isso é tempo de conversar isso? Não, é tempo sim de conversar. E isso aí é assim, eu já fiz. E eu disse a eles, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para conversar isso quando chegar no tempo. Ele disse, tá, vamos deixar para conversar, mas vamos deixar para conversar sem precisar conversar mais, porque isso já está resolvido. E eu pedi a ele para ficar entre a gente, essa conversa, foi uma conversa muito, muito particular, minha com ele, e ficamos, e o resultado é que essa história vazou. E começou a andar em Santana. E começou todo mundo a me procurar e a perguntar, e cresceu muito. Agora, é o tal negócio, eu estou se você olhar 74, né, que você disse, aí o ano, de 74 para lá, trabalhando nisso que vocês estão vendo eu terminando São agora. quase 50 anos. Pois é, aí terminar agora, meio século quase, para entrar diretamente no ambiente da política, é uma mudança muito forte, muito radical. E eu não sei se eu vou saber andar nisso aí. Vai. Então eu tenho que esperar, dar tempo ao tempo, chegar mais, sair, concretizar minha aposentadoria. E aí vou pensar, de certeza eu vou fazer o quê? Eu tenho uma salinha num prédio ali na Praça Centenário. Vou reativar minha inscrição de advogado, que estava desativado desde que entrei no Ministério Público. Vou reativar, vou ficar lá na minha salinha. Se chegar uma notícia de que prenderam o Ricardo Mota, eu vou chegar lá com a minha carteira de advogado para requerer um habeas corpus para ele. É um luxo. E vou fazer isso. A partir daí, tudo é possível de acontecer, né? E eu não sei. Saio assim, atinjo essa idade, me acho assim, eu acho que Nosso Senhor foi muito bom comigo quando me deu uma condição de saúde, uma condição assim de trabalho assim muito boa, que eu saio hoje, me acho em condições de exercer qualquer tipo de posição, naturalmente com as deficiências próprias que todo mundo tem que inventar. Então eu me sinto assim e vou ver o que é que o futuro me reserva.
Na hora que precisar de saúde, saiba qual porta bater. Bata a porta da UBS se a doença não for grave ou precisa de consulta, vacina ou remédios. Bata a porta da UPA se o problema requer urgência, como febre alta, fratura e infarto. E só bata a porta do hospital se o caso for risco de vida, de internação e cirurgia. Escolha a porta certa e cuide da sua saúde. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Olha, é mais gente chegando pra curtir o verão de Alagoas. E não é só nas praias que a gente se amostra não, viu? As estradas estão um tapete. O governo de Alagoas entregou mais de 190 quilômetros de vias e de rodovias. E centenas de ruas foram restauradas. É mais mobilidade e menos riscos de acidente para turistas e pros alagoanos. Quem pega nossas estradas tá seguro, mas se ligue, respeite as leis de trânsito. Tchau! Se tá seguro, tá de boa. Detran, Governo de Alagoas.